terminou. Então, o profeta Ezequiel é um dos que falam sobre isso, que o povo vai para o cativeiro porque não respeitaram o ano do Senhor. E aí, a partir disso, o Senhor exila o povo durante 70 anos, que era um ano simbólico, para cumprir todos os anos que o povo deixou de cumprir aquele ano sabático. O povo ia viver afastado durante um tempo, para que a terra pudesse voltar a se regenerar, para voltar a produzir. Então, o ano sabático ali que não foi cumprido, o povo passaria 70 anos afastado da sua terra, para cumprir esse ano sabático do Senhor. Era uma exigência da lei que deveria ser cumprida. Então o Senhor afasta o povo dali, para que nesses 70 anos se cumprisse. Quando Neemias está na Pérsia, esse período já tinha acabado. Esse período é mais ou menos do ano 610 ao ano 540 mais ou menos. É esse período que é esse tempo aí, esses 70 anos sabáticos. Neemias está vivendo no ano 400 e pouco, mais ou menos, 450. Depois disso, ele está mais ou menos ali quase 100 anos depois. E o relato ainda é que os muros estão derrubados, fendidos, os portões ainda continuam queimados, porque não havia quem socorresse Israel. Os descendentes do rei Davi tinham sido, na verdade, substituídos no poder pelos sacerdotes. Os sacerdotes, quando voltaram do cativeiro, eles assumiram uma força política, não somente religiosa. Isso vai acontecer até os dias de Jesus, porque na época de Jesus, quem tomava conta da parte administrativa e política de Israel não eram mais os descendentes do rei Davi, mas eram os sacerdotes que ocupavam essa posição, e eles começaram a fazer isso depois do cativeiro babilônico. Isso vai resultar lá na frente. Então Neemias, ele está numa posição boa para ele, confortável para ele. Ele é um funcionário público, um funcionário do Palácio Real, ganha um bom salário, tem uma boa condição de vida, mas no entanto ele recebe a notícia de que Israel estava totalmente abandonado. Jerusalém estava totalmente destruída, o templo do Senhor havia sido saqueado. E aí, ele, diante dessa má notícia, nós vamos ver algumas coisas aqui que ele faz, e que nós também, ao recebermos uma má notícia, nós precisamos aprender com Neemias o que ele faz, o que nós também devemos fazer diante da má notícia. Então tudo isso aconteceu, e aí Deus escolhe pessoas colocadas em lugares estratégicos, para intervir a favor do seu povo, e essa é a história de Neemias. Então a primeira coisa que Neemias faz quando ele recebe essa má notícia, a primeira atitude de Neemias, que é uma atitude que nós também temos que receber, quando nós recebemos uma má notícia, que quando acontece alguma coisa que vem nos perturbar, que vem tirar a nossa paz, e é uma má notícia, chega, seja de qual situação for, Neemias faz o seguinte: ele aceita a realidade, mas busca consolo na presença do Senhor. Neemias, no capítulo 4, aí, no versículo 4, ele diz assim: quando ouvi estas palavras, me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então olha só o que ele diz ali: eu chorei porque as notícias eram ruins, graves. Passei dias lamentando e jejuando. Ele não ficou só lamentando, reclamando, murmurando, não. Ele estava junto, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então essa postura é uma postura realista. Tem gente que quer receber uma má notícia e quer agir como se tivesse tudo bem. Não, gente. A gente precisa viver a realidade do momento. A gente não vai se desesperar. Mas o que ele diz? Que ele viveu o momento, ele foi realista, não havia quem pudesse socorrer o povo. Então o que ele faz? Ele venta, chora, lamenta alguns dias, mas ele ficou como nesse tempo? Jejuando e orando. Ele não ficou lamentando, murmurando com o Senhor, não. Estava choroso? Sim, mas ele estava orando e jejuando. Então, diante da má notícia, nós precisamos o quê? Jejuar e orar. Porque não havia força nem capacidade suficiente nele para resolver o problema. Embora, como eu falei, ele estava numa posição boa, tinha uma situação confortável, tinha um bom salário, ele se preocupou com a nação.
E muitas das vezes nós, diante de más notícias, a gente pensa assim: não é problema meu. Tem gente passando fome, não, mas o meu salário é bom, minha casa está cheia de comida, minha geladeira está cheia. E daí? Mas Neemias não. Ele estava numa posição confortável. Ele era servo do palácio, o palácio mais rico da época. Mas ele vai se compadecer daquele povo. Ele vai ter empatia com o povo que estava vivendo naquela calamidade. E ele se sente mal com aquilo e ele vai buscar no Senhor uma solução. Ele vai buscar no Senhor uma resposta. Então nós podemos ver que diante da má notícia, precisamos aceitar a realidade. Precisamos vivenciar a realidade. Mas precisamos estar fazendo o quê? Jejuando e orando ao Senhor. Precisamos estar nos humilhando diante do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa fragilidade diante do Senhor, buscando a solução no Senhor. E é isso que Neemias faz, é aquilo que nós precisamos fazer. Então muitas das vezes nós estamos assim, passando por um luto, passando por uma dificuldade, passando por um momento difícil, um diagnóstico contrário. Então esse é o procedimento, estar vivendo aquele momento de realidade, mas estarmos buscando no Senhor uma resposta, para que no tempo certo o Senhor esteja nos favorecendo diante das adversidades que se levantam contra nós. Segunda coisa aí que Neemias faz, que nós precisamos fazer também. A segunda coisa que Neemias faz é o seguinte, está aí no versículo 5, ele diz assim: eu disse: Senhor Deus dos céus, com grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias está fazendo o seguinte, ele está orando, lembrando a Deus da aliança que ele tem para com o seu povo e a fidelidade para que ele tem para com o seu povo. Então Neemias está aqui diante de Deus dizendo: Senhor, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Então o que nós precisamos fazer? Deus não se esquece das promessas que nos fez, Deus não esquece da aliança que Ele tem conosco, mas Deus quer saber se nós lembramos das promessas que Ele nos fez. Deus quer saber se nós confiamos na aliança que Ele estabeleceu conosco. Então muitas das vezes nós estamos passando por adversidades e nós esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor falou conosco, daquilo que a Bíblia fala a respeito das situações adversas na nossa vida. Então muitas das vezes nós ouvimos uma notícia: alguém fez um trabalho lá não sei aonde para você, na encruzilhada não sei das quantas, e tem crente que fica tremendo. A palavra diz que mal nenhum chegará à nossa tenda, contra Jacó não vale encantamento, e nós somos por Cristo herdeiros dessa palavra. Então não temos que temer o dia mau, não temos que temer essas más notícias, não, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Então muitas das vezes nós ouvimos a má notícia e começamos a nos temerar, começamos a ficar temerosos, chorosos. A má notícia está chegando, a gente vai fazer um exame, muitas das vezes alguém fala alguma coisa, tem um negócio aqui não sei aonde, e você já começa a pensar: será que é isso, será que é aquilo, será que é não sei o quê? E você nem foi no médico para o médico te dizer, o técnico olhou, ele falou: rapaz, tem um negócio esquisito aqui que eu não sei o que é. Aí você nem vai no médico para o médico analisar e te dar o diagnóstico concreto, e você já fica com medo, você já está gerando em você uma doença emocional. Antes de você estar com a doença propriamente física, você já está com a doença emocional. Aí o que acontece? A sua própria imunidade, por causa disso, vai baixar. E provavelmente uma doença que você não iria pegar, você pega porque está com a imunidade baixa. Porque aquela má notícia gerou em você uma aflição, abaixou a sua imunidade. De repente você está passando, aí vem um vírus da pneumonia, você está com a imunidade baixa, ele vai procurar quem? Você. Porque você começou a se alertar e começou a baixar a sua própria imunidade por uma palavra que nem era para você, a situação nem era contigo. Aí chega lá o médico: não, isso aqui não é nada não. Aconteceu comigo um caso desse. Eu fiz um exame de creatinina, deu alterada, e a médica ficou com medo. Aí me mandou num nefrologista, que é o médico especialista de rins. Aí quando o médico chegou: não, isso aqui não é nada não, filho, se preocupa com isso não. Aí imagine se quando a médica falou, eu coloco no meu coração: não, estou morrendo, meu rim vai parar de funcionar,
eu vou morrer, que não sei das quantas. Eu ia chegar lá já com outro problema de saúde, filho. O problema não ia ser o rins, o problema ia ser qualquer outra coisa que podia acontecer nesse período de eu conseguir marcar a consulta para ir no nefrologista. Então muitas das vezes a gente se desespera quando a má notícia chega, mas a gente esquece de observar aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que a palavra dele diz. E aí Neemias vai falar: Senhor, o Senhor guarda a aliança que o Senhor tem para com o seu povo, o Senhor guarda as promessas que o Senhor tem para com o seu povo. E é isso que nós precisamos lembrar quando a má notícia chegar. O Senhor tem promessas para nós, o Senhor tem propósito nas nossas vidas, o Senhor não nos colocou neste mundo por acaso. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós. Tem promessas que são coletivas, mas tem promessas individuais para cada um de nós. E nós precisamos estar observando aquilo que Deus está fazendo por nós. Então Neemias ali, ele vai falar com o Senhor: Senhor, eu lembro daquilo que o Senhor nos prometeu. Eu sei que o Senhor tem uma aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados, e essa aliança por herança nos pertence. O Senhor falou com Abraão: Abraão, eu vou te abençoar em tudo que você fizer, em você serão benditas todas as famílias da terra, você vai ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Então Neemias tomou posse dessa palavra: eu sou um instrumento para abençoar outras pessoas. Então quando a gente entende isso, a gente faz a interiorização disso, nós começamos a viver não por vista, mas por fé. E é essa a palavra do Senhor para nós. Não podemos olhar aquilo, as situações adversas somente, precisamos crer na palavra do Senhor. E é isso que Neemias faz. A terceira coisa que Neemias faz é importante demais para nós. Neemias confessa os pecados e erros cometidos e continua lembrando das promessas que Deus lhe confiou. Ele estava numa situação muito boa, mas ele olha e vê por que o povo foi parar no cativeiro. Porque o povo pecou demasiadamente. Os profetas alertaram o povo do pecado, e o povo, em vez de se arrepender, não, matava os profetas, prendia os profetas. Jeremias é um deles. Jeremias é um dos últimos profetas antes do cativeiro. Jeremias alertando o rei, alertando os príncipes, os sacerdotes dos pecados cometidos, e ninguém se arrependia, e a paciência do Senhor se esgotando, mas ninguém se arrependia, ninguém buscava arrependimento. E aí o Senhor leva o povo para o cativeiro, e aí ele vai dizer assim, no versículo 6 ao 10 diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo. Hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, não só do dele, mas de todo o povo. Ele faz uma confissão ali, diante da oração dele, ele faz uma confissão coletiva, embora ele estivesse orando sozinho: os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Ele não se exime da responsabilidade dos pecados, ele não se exclui dessa responsabilidade. E aí ele vai continuar: temos procedido de forma totalmente corrupta diante de ti, não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, ainda que os seus deserrados estejam nos lugares mais distantes da terra, eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para fazer habitação, para habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu poder, com grande poder e com a tua mão poderosa. Então ele está confiando no Senhor, ele está confessando os seus pecados, seus erros, os erros dos seus pais, o erro do povo, mas ele está falando: Senhor, o Senhor também prometeu, se nós nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor, nos convertendo dos nossos maus caminhos, o Senhor nos levará de volta à nossa terra, o Senhor irá restaurar a nossa terra.
porque o Senhor já fez isso, agindo com mão poderosa a nosso favor. Não vai ser a primeira vez que o Senhor vai fazer isso. Na história do nosso povo nós vemos que o Senhor já fez isso outras vezes. Então ele continua ali, lembrando ao Senhor das promessas que o Senhor tinha para com ele e para com o seu povo. Então nós precisamos entender que a cada momento nós somos desafiados, porque as situações muitas das vezes tentam nos roubar, tentam nos cegar, tentam nos paralisar, dizendo que a gente não consegue, que a gente não é capaz, dizendo que a gente não vai conseguir sair dessa, que o diagnóstico contrário não tem cura, não tem solução, a medicina entrega o caso, não dá resposta. E aí nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele é maior do que todas as coisas. A última palavra vem do Senhor, e o Senhor dá a última palavra. Os médicos podem falar? Podem. Os médicos podem nos acreditar? Até podem. Mas o Senhor é quem nos dá a última palavra. Então Neemias aqui, ele continua falando: Senhor, nós pecamos sim, mas hoje estamos apresentando diante do Senhor, que nós mudamos o nosso coração, nós convertemos o nosso coração, Senhor, nós queremos retornar ao Senhor, e lembrando que o Senhor fez promessa: se nós nos arrependermos, o Senhor irá restaurar a nossa terra, irá restaurar a nossa nação. Então nós precisamos entender isso, que esse é o tempo do Senhor estar restaurando as nossas vidas, quando nós confessamos ao Senhor os nossos maus caminhos, os erros que cometemos, as falhas que temos diante do Senhor, reconhecemos as nossas limitações e dizemos: Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor decidiu nos amar, embora não sejamos perfeitos, embora não temos nada para oferecer, o Senhor decidiu estar nos abençoando. Então Neemias, ele faz a confissão de pecados dele, do povo, dos seus pais, reconhecendo que a misericórdia do Senhor, ela permanece sobre nós e ela se renova todos os dias. E aí a quarta coisa, ele faz um pedido ao Senhor, ele pede uma oportunidade ao Senhor. Ele vai dizer no versículo 11 assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele está dizendo diante desse homem, ele está falando do rei a quem ele prestava serviço, porque ele tinha acesso direto ao rei, ele estava numa posição estratégica, poucos tinham essa possibilidade, ele era um desses. Nós não estamos falando aqui da época de Daniel, estava mais além da história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então aqui ele é um dos poucos que tem esse acesso direto ao homem mais poderoso da terra, da época dele. E aí ele vai pedir orientação ao Senhor, fala: Senhor, faz com que esse teu servo seja bem sucedido diante do rei. E aí é o quarto ponto nosso, ele pede uma oportunidade que abençoe a vida dele e a vida dos outros. Ele não está preocupado somente com a vida dele, ele está preocupado também da vida do povo. Ele é solidário com o povo. É como eu falei, ele está numa situação confortável, ele não precisava estar preocupado, porque ele poderia viver ali na Pérsia o resto da vida dele. Ele estava numa posição confortável, mas ele está preocupado com quem está longe, com quem não podia se defender, com quem não tinha ninguém que agisse a favor. E aí ele assume esse lugar, porque o Senhor nos coloca muitas das vezes em lugares para interceder não mente pela nossa vida, mas pela vida de terceiros que precisam de ajuda, que não tem ninguém para interceder. E é isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes nós estamos numa posição confortável, mas quem está ao nosso lado, de repente não tem o mesmo acesso que nós. E aí Deus quer usar a mim e a você para fazer essa ponte, para fazer esse elo, para levar as pessoas a terem, na verdade, uma solução, usando a cada um de nós como instrumento nas mãos dele para abençoar a outras pessoas. E aí Neemias se coloca nessa posição. E a quinta coisa, Neemias fica atento às oportunidades que Deus lhe concedeu. E nós precisamos ficar atentos às possibilidades que Deus nos concede. Já passou por aquela situação de que Deus abre uma porta para você, e aí de repente você passa por aquela porta estava aberta e você passa, e aí depois você fala: Ih, rapaz, podia ter falado com aquela pessoa a respeito desse assunto.
Você sabe que alguém precisa de um tratamento, de alguém que precisa de um atendimento médico, e aí você está na presença de alguém que trabalha no setor público, de alguém que tem acesso a um político que pode ajudar a favorecer essa situação, e você esquece de falar, até porque não está doendo em você, mas você sabe de alguém que precisa desse socorro, precisa desse atendimento, e você deixa a oportunidade de escapar. Aí essa é a história de Neemias. Ele estava muito bem, obrigado, mas o povo estava em aflição, o povo estava sofrendo, a cidade estava destruída. Então Neemias aqui ele fica atento a essa oportunidade. No capítulo 2, nos primeiros versos diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isto tem de ser tristeza do coração. Eu fiquei com medo. Por que ele fica com medo? Porque o rei aqui, ele é a última instância de poder. Se o rei manda cortar a cabeça, não tem ninguém para intervir, filho. Se o rei manda matar, não tem ninguém para apelar. Não tem Suprema Corte, não tem nada. O rei é a última instância de poder. Então ele está diante do cara que manda matar e fica por isso mesmo. E aí ele teme. E aí o importante aqui é nós vermos o seguinte: e eu lhe respondi, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais estão em ruína, e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. No final do versículo 4, ele diz ali: então orei ao Deus dos céus. Você acha que ele ajoelhou diante do rei para orar? Você acha que ele falou com o rei: espera aqui 5 minutinhos que eu vou ali no canto orar e volto aqui para falar ao Senhor? Não, filho. Provavelmente ele fez a seguinte oração: Senhor, dá sabedoria ao teu servo. Essa é a oração que ele fez, provavelmente. Que ele vai continuar o diálogo. Ele diz que orou, é porque definitivamente ele vai falar: Senhor, ilumina o teu servo. Ele não tem tempo de orar, de fazer uma oração, de levantar a mão, de ajoelhar, de prostrar o rosto em terra. Não. Às vezes a gente quer fazer muitas das coisas. Eu vou orar, mas tem hora que é hora de agir. Tem hora que é hora de orar. Tem hora que é hora de a gente pegar, fechar o nosso quarto e orar. Mas tem hora que é hora da ação. E aí é uma oração objetiva, é oração focada. É pedir no Senhor: Senhor, abre uma porta de oportunidade. Senhor, me dá uma palavra certa para falar com essa pessoa. Coloca uma palavra certa nos meus lábios. Não é hora de estar fazendo um discurso de oração. É focado. Então ele aqui fala. E aí no versículo 5, ele diz assim: e eu disse ao rei. Aqui eles tinham todo um jogo de palavras, né? Para poder estar falando com o soberano. Porque, como eu disse, o soberano tinha o poder da vida e da morte nas mãos. Então, a primeira vez que ele fala com o rei, né? Ele fala o quê? Vive o rei para sempre. E agora ele vai falar aqui, ó: se for do agrado do rei, este teu servo se encontra em teu favor, né? Favor em sua presença. Peço que o rei me envie ajudar a cidade aonde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Olha só a linguagem dele. Ele em nenhum momento está pedindo alguma coisa na primeira pessoa. Ele está se colocando totalmente na dependência do rei. Ele não está falando: não, eu queria falar com o Senhor, porque ele não pediu. Não, ele está falando: se o rei quiser, se o rei permitir, tudo está o quê? Ele está falando tudo em favor do rei sobre ele. Nós estávamos numa reunião ainda agora, e a professora Elisângela estava falando, é a lição de hoje, do leproso lá de Cafarnaum. E ele, ao encontrar com Jesus, ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar.
Ele não fala, eu quero que o Senhor me purifique. Não. Ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta de emprego para mim. Esse também é o desejo do meu coração, mas a vontade soberana é do Senhor. E é justamente essa posição que ele assume aqui. Se for da vontade do rei, se for do agrado do rei, permita que esse teu servo vá à cidade onde estão os túmulos dos seus pais. Se for da vontade do rei, me dê autorização para chegar lá. Então Neemias vai colocando aqui diante do rei, e aqui é muito interessante. Diz assim o versículo 6: então o rei que tinha sentado ao seu lado, tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito, e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me ceda cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, ou seja, do rio Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, e que também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões, da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que eu deverei me alojar. Neemias tem toda uma logística, ele tem toda uma preparação, ele tem tudo elaborado do que ele precisava. Ele vai fazendo tudo certinho. Ele pede autorização para passar pelas fronteiras até chegar em Jerusalém. Ele pede cartas para os governadores das cidades que ele iria passar, não somente das fronteiras. Ele pede autorização para aqueles que estavam sob os cuidados da cidade de Jerusalém, para que o rei dê autorização para que ele vá e faça as obras necessárias. Então Neemias, durante o tempo que ele ficou orando, chorando e lamentando lá, ele estava o quê? Traçando um projeto. Muitas das vezes a gente está num tempo, a gente está ali estudando, querendo fazer alguma coisa, mas a gente não pensa. Quanto custa o aluguel de uma loja para abrir um negócio? Quanto eu vou gastar de mobília? Quanto eu vou gastar para iniciar com matéria-prima? Quanto tempo eu vou gastar para começar a obter lucro daquilo? E aí muitas das vezes na empolgação eu abro um negócio, eu abro uma loja, mas não pensei em nada disso. Aí o que acontece? Falha o negócio, porque você não pensou em todas as possibilidades, você só pensou no lucro. E todo o dinheiro que entra, logo assim quando você abre um negócio, não é lucro, filho. É só para repor o investimento inicial que você já fez. O lucro você vai começar a colher lá na frente. Então muitas das vezes, por que o negócio falha? Porque o camarada não pensou, ele não projetou, ele não se programou da forma correta. E Neemias, ele vai falar com o rei, colocando todas as coisas. Olha só, eu preciso de madeira, eu preciso que o Senhor me dê autorização para falar com o chefe da guarda da floresta do rei, para que eu consiga as madeiras para transportar até Jerusalém. Então havia toda uma logística. Como eu falei, ele não era só o cara que servia o vinho na mão do rei, ele também era o administrador de tudo que o rei possuía dentro do seu palácio. Então você vê que ele definitivamente usou o conhecimento técnico que ele tinha da sua profissão para usar na restauração de Israel, para usar na restauração de Jerusalém. Ele pega tudo aquilo, ele faz todo um levantamento, ele faz todo o inventário do que ele precisava e apresenta diante do rei, para quando ele pudesse estar definitivamente viajando, estar tudo preparado. Ele usou o tempo para se organizar. Então muitas das vezes a gente quer algumas coisas, a gente pede ao Senhor muitas das vezes, mas a gente não usa o nosso tempo para se organizar sobre aquilo que a gente quer fazer, sobre aquilo que a gente pretende fazer. Eu já citei aqui umas pregações e as estatísticas dizem o seguinte: a maioria das pessoas, 85% das pessoas que recebem fortunas em loterias no Brasil, perdem tudo. 85%. Sabe por quê? Não se programou para ficar rico.
Mas pastor, precisa se programar para ficar rico? Precisa. Tem um filme brasileiro que ele é muito doido, né? Até que a sorte nos separe. É o cara que ganha 200 milhões de reais na loteria e perde tudo. Isso não é exceção não, gente, isso é regra na história da loteria. O cara ganha 200 milhões e consegue falir. Ele faz os absurdos mais escrotos possíveis. Isso é uma realidade. 10% conseguem manter próximo do que ganharam, só 10%. 5% conseguem ter mais do que ganharam. Ou seja, ele consegue, na verdade, investir o dinheiro que ganhou e ficar acima do que ganhou no prêmio inicial. 5% só. Porque as pessoas não se programaram para ficar ricos. Isso é uma verdade. Neemias, ele se prepara, esperando uma oportunidade de falar com o rei. Quando a oportunidade surge, ele está preparado. Esse é o problema, muitas das vezes. A gente pede. Quando a oportunidade vem, escapa. Porque a gente não se preparou para aquele momento. A gente não pensou nas possibilidades. Faz uma prova para o concurso, mas aí se esquece que você pode ser enviado para qualquer cidade do país, se você passar no concurso. E aí passa, rapaz, não pensei nessa possibilidade. Que eles iam me mandar lá para a fronteira do Mato Grosso, lá no Deus me livre, lá no Cruz Credo. Não pensei nisso. Você gastou um investimento inicial na prova, você estudou igual um condenado, para passar no concurso, para passar nas etapas, para chegar no final, não ir. Porque você não quer ir para um lugar muito longe. E aí? Podia ter investido em outro concurso, podia ter investido em outra coisa, podia pegar aquele dinheiro, aquele tempo que você gastou, a energia que você aplicou para fazer aquilo em outra coisa, que seria mais produtivo e mais útil para você. Porque você não olhou toda a necessidade, toda a realidade da sua frente. E Neemias definitivamente faz isso, e aí ele fica atento ali à oportunidade. E quando a oportunidade surge, ele está preparado. Então, quando a oportunidade surge, ele conversa com o rei, ele fala com o rei, e o rei abre as portas para ele. E aí você vê que ele é um servo tão bom, que o rei fala para ele: vem cá, quanto tempo você vai ficar fora? E ele sabe o tempo que ele vai ficar fora. Olha o cara que pensa. Imagina ele falar para o rei: ih, rei, sei não, vai que dá ruim lá, eu nem pensei o que eu vou fazer direito. O rei ia falar para ele: filho, não vai não. Mas ele se programou, ele se preparou, ele elaborou um plano de trabalho, ele fez as coisas corretamente. E aí ele dá o prazo ao rei. E aí, se você ver todo desenrolar da história de Neemias, ele viaja, resolve parte das questões, volta para o palácio, consegue mais um tempo, volta a Jerusalém, e ele vai se organizando em todo o processo, e Deus definitivamente vai abençoando a vida de Neemias, que cada vez que Neemias voltava a Jerusalém, ele conseguia grandes efeitos. Neemias consegue uma obra que deveria durar quase 6 meses, ele consegue fazer uma obra em 52 dias. Uma obra de 6 meses, ele consegue em 52 dias concluir a obra. Então nós vemos que Deus estava operando e agindo a favor de Neemias, porque Neemias era um cara preocupado com os demais, era preocupado com a realidade do seu povo. Ele colocou o seu coração, parte da fortuna que Neemias ganhou trabalhando no palácio, ele investe na restauração de Jerusalém. Então nós vemos que ele definitivamente é alguém que está preocupado. Então quando ele se preocupa com o povo, Deus definitivamente vai abrindo as portas para ele. Deus definitivamente vai abençoando a vida dele. E a má notícia, ela chegou e ela chega para qualquer um de nós. Faz parte da vida. A vida não é feita só de boas notícias não, a má notícia chega. Mas aí nós precisamos ver tudo isso que Neemias fez, para estar trabalhando com a má notícia. Porque ela vai chegar de um jeito ou de outro, de várias formas. É alguém da família que fica doente, é alguém da família que falece,
É alguém da família que acontece alguma coisa extraordinária e a gente não consegue dar conta. Então, quando nós sabemos o que fazer, como proceder, e a Bíblia, ela nos mostra isso. Então, toda a percepção de Neemias aqui, dessa realidade que ele está vivendo, ele consegue êxito na sua missão, na tarefa que o Senhor lhe confiou. Primeiro, porque ele confiava em Deus. Segundo, porque ele se preparou. Segundo, porque ele aproveitou as oportunidades que Deus foi lhe concedendo. Então, tudo isso ele foi fazendo passo a passo. E aí o Senhor honra a ele. E a última coisa aqui: reconheça que Deus te favorece em todo tempo. Neemias, no versículo 8 aí do 2º capítulo, na parte B, ele diz assim: e o rei me deu o que eu pedi. Está lá, ó. E o rei me deu o que eu pedi. NA, por favor. E o rei me deu o que eu pedi. Porque eu era um funcionário bom? Porque eu cumpria com meus compromissos? É isso que ele falou ali? Não. Por quê? Porque a bondosa mão do meu Deus estava sobre... Foi por isso. Ele tributa a Deus o seu sucesso. Ele não fala, não, o rei me concedeu porque eu sou um cara que trabalha bem, chego no horário, cumpro meus compromissos, faço as minhas tarefas, sou funcionário de carreira, estou aqui há muito tempo. Não, eu só consegui êxito porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. É isso que nós precisamos fazer. Nós só conseguimos chegar até aqui porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Nós só conseguimos êxito em cada coisa que nós fazemos porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Você que tem um negócio só continua aberto porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Não é porque você tem um produto bom, porque não é porque você tem um produto diferenciado, não é porque você faz melhor do que a maioria, não. É porque a boa mão do Senhor está sobre você. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, não é porque o chefe gosta de você, não é porque você é funcionário há muito tempo, não, é porque a boa mão do Senhor está sobre você. É por isso que nós conseguimos êxito na nossa vida, é por isso que nós conseguimos sucesso na nossa vida. Não é por nós não, é porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Então nós vemos aqui que um homem de sucesso, ele vai reconhecer que tudo aconteceu porque a boa mão do Senhor está sobre ele. Então nós precisamos fazer isso. Então a palavra bíblica é para nós aprendermos, é para nós entendermos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família, e nós que somos seus servos, estamos na dependência dEle. Estamos aqui todos os dias para agradecer o Senhor por todo o bem que Ele tem nos feito. Então nós estamos aqui já na metade do ano aí, mas nós chegamos até aqui porque a boa mão do Senhor tem nos favorecido. Nós só conseguimos chegar aqui porque o Senhor tem nos favorecido. Só conseguimos manter essa igreja de pé funcionando porque a boa mão do Senhor tem nos favorecido. Então reconheça isso em tudo que você faz. Agradeça o Senhor em tudo que você faz. Mas pastor, não tem o emprego que eu quero. Agradeça o Senhor porque este emprego é a fonte de renda que o Senhor está sustentando a sua casa. Mas pastor, a minha aposentadoria é tão pouca. É o pouco que o Senhor está usando para utilizar e abençoar a sua vida e a sua família. Então quando nós reconhecemos que aquilo que nós temos, embora possa parecer pouco, mas é o que o Senhor tem usado para nos abençoar, para nos favorecer, isso faz toda a diferença, como fez na vida de Neemias. E o sucesso, ele está em reconhecermos que o Senhor nos abençoa. A fonte do sucesso, como diz lá Josué, como diz o Salmo 1, está em nós meditarmos na lei do Senhor dia e noite e aprendermos do Senhor todos os dias. Então você quer ter sucesso, querido? Confia no Senhor. Você quer ter sucesso? Medita na palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, confia no Senhor em todo tempo. Então não se esqueça, diante das impossibilidades da vida, Deus continua fiel em todo tempo. Então você, eu, a cada dia, nós possamos aprender com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, com a palavra que está ministrada,
Porque a palavra está aqui para servir de testemunho para nós, para nos orientar, para nos fortalecer e nos fazer crescer a cada dia. E como eu falei, a má notícia ela vai chegar, não tem jeito. As notícias ruins, as notícias contrárias, elas vão chegar. Mas aí como você vai reagir que vai fazer diferença. Você pode continuar chorando, 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 chorando. Mas não é o que ele fez. Ele diz que ele sentou, chorou, lamentou, jejuando e orando ao Senhor. Ele não estava lá só chorando, se lamentando. Ele estava fazendo isso, mas jejuando e orando ao Senhor. Essa é a diferença. Às vezes a gente para e só chora, 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 chora. Aí às vezes ainda junta mais alguém para chorar junto com a gente. E aí a gente reclama com um, outro reclama com um, outro reclama. Mas ninguém para jejuar e orar. E a gente só sabe reclamar. Então o segredo do sucesso dele aqui é viver cada momento, aproveitando as oportunidades que Deus nos concede. E aí certamente o sucesso vem, porque a boa mão do Senhor está nos favorecendo todos os dias. Vamos nos colocar de pé, vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma canção que diz que pode acontecer que esse dia não tenha começado bem para você. De repente chegou uma má notícia antes de você sair de casa, e aí você está se perguntando: por que, Senhor? Por que comigo? Mas a gente precisa lembrar que o apóstolo Pedro diz que sobre toda a terra tem muitos irmãos sofrendo como nós estamos sofrendo. Sobre toda a terra muitos irmãos estão passando por situações difíceis. Não é uma exclusividade nossa. Mas nesse tempo o Senhor tem nos dado a oportunidade para olhar